Hoje é terça-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso. A gente tem que aprender com os nossos colaboradores, entrevistados e com você, para a gente correr atrás de cada direito que a gente tem na vida. Só assim a gente consegue mudar um pouquinho esse país, né? Hoje, por exemplo, estamos falando sobre aluguel e condomínio. De repente se atrasou o aluguel, atrasou o condomínio ou quebrou o contrato de aluguel, tem alguma multa ou não. Ela está aqui sempre nos orientando quando se trata de direito imobiliário. Ela que é especialista nesse assunto, Luquinha, a advogada Kelly Barros. E a gente vai invadir a casa de uma pessoa que está com muito perrengue. Pois é, né, Solange? É a Tatiane Souza. Oi, Tati, boa tarde. Obrigado pela participação aqui no programa. Eu até comentei com ela. Tati, vai falando problema por problema para a gente ajudar você. Tudo bem, minha querida? Vamos lá, vamos começar. Pode falar, minha linda. Então, eu tenho várias dúvidas aqui no nosso condomínio e eu peguei algumas perguntas de moradores e dúvidas minhas também. A principal delas é sobre a inadimplência, que no nosso condomínio está muito alto. E assim, a gente está com o condomínio aqui há mais ou menos 1 ano e meio, né? E tem morador que desde quando se mudou nunca pagou a taxa de condomínio. E a gente tivemos várias gestões, né? Assim, vários síndicos, e oficialmente nenhum entrou ainda com cobrança assim, judicial contra esses inadimplentes. Há um prazo para isso, Perfeito. O condomínio entrar contra os inadimplentes, o que a gente, morador, pode fazer em relação a isso? Porque vai desanimando os Com certeza, a pessoa está pagando tudo certinho. Claro, o que ela pode fazer? Vamos lá. Então, a inadimplência de um condômino, ela prejudica todos os demais, né? Então, assim, sempre que houver a inadimplência, imediatamente após a data do vencimento, o condomínio pode entrar, deve entrar com ação de execução para fins de receber esses créditos aí que estão parados e que vão prejudicar enfim, todos os outros moradores, né? A pessoa pode perder o imóvel por não Pode pagar? perder. Com a mudança da lei, agora você é citado para fazer o pagamento em 3 dias e caso não ocorra, o imóvel pode ir a leilão para quitação da dívida, tá? Então você vê, menina, já dá para resolver esse problema Com facinho, certeza, né? com Pela certeza. lei, a doutora já garantiu. Qual que é a outra dúvida? Vamos lá. Sobre os rateios. Devido à inadimplência ser muito alta, o condomínio às vezes pede rateios para contas básicas, assim como luz. A gente está com um problema aqui de entupimento, né, na caixa de esgoto, e o condomínio ele não tem dinheiro para pagar uma desentupidora, por exemplo. Aí a síndica ela falou para os moradores que a gente tem que fazer um rateio entre a torre para pagar a desentupidora, né, no caso. Entendi. Mas daí a gente paga a taxa de condomínio, Mais a gente esse tem que rateio. pagar essa desentupidora por fora. Perfeito. Como que deve funcionar de maneira mais honesta isso? Porque assim, esses rateios, eles estão a parte daquilo que é devido da taxa condominial. Então, assim, precisa ser cobrado, infelizmente, a parte, através de uma despesa extraordinária que precisa ser aprovada na convenção, tá? Porque não basta de apresentar um valor sem que ele seja E quando justificado, Mas né? e se for Então, emergencial, por exemplo, no caso entupiu lá, tem uma coisa emergente, urgente, como que faz? Pode fazer e depois cobrar de todos. Entendi, Tá? aí você Mas é que justifica. precisa ter o dinheiro para pagar. Então, por isso que normalmente você abre uma despesa extraordinária para arrecadar esse fundo para resolver o problema, né? Por isso que Essa é é a bom, às problemática vezes, do condomínio, e né? por isso que é bom, às vezes, você guardar sempre daquele fundinho de reserva para essas coisas. É importante, nesses casos, o condomínio tem um fundo de reserva, porque o fundo de reserva vai ser utilizado exatamente nesses casos mais graves, que você não tem tempo para esperar o recebimento, enfim, fazer uma assembleia, então você já toma uma medida para que o problema seja resolvido e depois você cobre esse valor dos condôminos, tá? Perfeito. Tati, não desliga, conversa aqui com a gente mais, porque só daqui a pouquinho volta para falar com você sobre outras dúvidas que você tem, que estão batendo muito com as dúvidas que estão vindo aqui. Só. Tem bastante perrengue, Tati. Fica aí porque as suas dúvidas podem ajudar bastante gente também. Doutora, quando o locatário, por exemplo, aquela pessoa que está alugando, ele devolve o imóvel antes do prazo, ou seja, antes do contrato vencer, ele tem que pagar alguma multa? Eu estou perguntando isso porque o nosso querido Will, obrigada, viu, Will Basílio? O papai dele ficou doente. Ele alugou por 12 meses, só que o papai dele ficou doente, teve um problema de coração, ele teve que sair desse imóvel antes. Ele quer saber se ele tem alguma multa ou se essa multa pode ser reduzida.
A legislação prevê que a multa ela deve ser proporcional ao tempo que falta para cumprir. Então, se ele saiu antecipadamente, ele paga uma multa proporcional. Mas a gente entende que no caso de um motivo justo, vale muito a pena ele negociar, né? Se ele precisou sair por um motivo específico, que é, né, de uma doença, não necessariamente ele deixou de cumprir por um motivo alheio, então eu acho que vale a pena ele negociar, embora se tiver essa previsão no contrato, tenha a obrigação do pagamento, tá? Mas da multa proporcional. Tem locadores que colocam essa multa integral e aí a justiça entende que isso não é válido, tá? A multa ela deve ser cobrada proporcionalmente ao tempo que falta para cumprir o contrato. Ok. Tá? Então se ele alugou por 12 meses, né? Quase um ano, perdão. E ele saiu em 6, então a multa seria de 6 meses. Você faz um cálculo de 6 meses. Então, conversa com o proprietário, né, Luquinha? Perfeito. Só mandar um beijo especial pro Rodrigo Viana, de São José dos Campos. Tá fazendo 14 anos, que lindo. E tá aqui com a gente. Que legal, né? Obrigado pela companhia. Mudar um pouquinho de assunto aqui, falar sobre os tratamentos contra o câncer. Será que eles podem afetar a fertilidade feminina? Hora de aprender isso, então, no Fala Doutor. Olá, sou o Dr. Fernando Macedo, diretor do Centro de Reprodução Humana de São José dos Campos, Reprofert. Hoje iremos falar sobre ser mãe pós-câncer. Quais os tratamentos que podem afetar os gametas? Nós temos a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. Uma mulher pode perder seus ovários por um cisto ou por uma endometriose, às vezes um cisto de endometriose, ela pode perder seus ovários. Quais as opções para manter os gametas antes do tratamento? É o congelamento. Isso é mais ou menos consagrado, é igual para o homem, tá certo? Então a gente congela esses ovos, podemos congelar também tecido ovariano, nós podemos congelar o tecido, né, fatiar esse tecido através de uma cirurgia de videolaparoscopia, nós tiramos a capa desse ovário e podemos congelá-los. A idade dessa paciente é importante, tanto para ela como para o homem. Qual é a chance dela já de preservar essa fertilidade dela? A paciente vai sofrer uma quimioterapia ou uma radioterapia, então nós temos como fazer uma transposição desse órgão, afastar esse órgão do local dele para um outro local, para que ele não tenha irradiação. Lógico que tudo isso depende aonde essa paciente está tendo câncer, como ele está sendo afetado e o tempo dessa quimioterapia, dessa radioterapia, qual é a chance dela já de preservar essa fertilidade dela. Quais opções existem após o tratamento caso não haja preservação dos óvulos? Nós teríamos que aguardar o tempo, entendeu? Por exemplo, ela sofreu a quimioterapia e ela pode, se ela não fez a preservação da fertilidade dela, dependendo do quimioterápico que ela tomou ou da radioterapia, se foi baixa dose, ou depende do órgão afetado, ela pode voltar à fertilidade dela de forma natural, entendeu? Então, às vezes não é necessário, caso ela não tenha preservado a fertilidade dela, ela pode voltar à sua vida normal depois de algum tempo, e isso às vezes acontece, e isso cada vez mais acontece, porque os quimioterápicos hoje são de baixa agressividade. Estas foram algumas dicas sobre ser mãe pós-câncer. Estaremos de volta semana que vem. Até mais. Grande beijo para toda a equipe da Reprofert, que são os queridos. E se você quer ser mamãe, de repente ser papai também e não sabe, quero tirar dúvidas sobre fertilidade, se eu posso ou não, anota aí, dia 21 de agosto, às 6h30 da tarde, dia 21 de agosto, às 18h30, vai acontecer uma palestra na Reprofert para tirar todas as suas dúvidas sobre fertilidade. Anota o endereço, é Rua Itajaí, número 31, no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Luquinha, de graça, pegar essas feras aí da reprodução humana e vai ouvir de graça. Sem custo nenhum para você, que bacana, né? Comentar sobre o bebê, que a gente vem até falando aqui no programa, que nasceu durante aquele acidente grave no Paraná. Ele recebeu alta, a criança está com a família da mãe já, que não resistiu, infelizmente, aos ferimentos. Mas uma boa notícia, saúde, né, Solange? Saúde, foi um milagre. Eu estava assistindo ontem no Brasil Gente, o Datena disse que a mãe foi jogada para fora do caminhão, o corpo dela foi dividido em 3 partes. Então, é um verdadeiro milagre. Essa menina, que o hospital deu o nome de Giovana, mas a família deu o nome de Eduarda, sobreviver. Linda demais mesmo, muito linda. Bom, a gente comenta no próximo bloco sobre o piloto de avião que caiu no campo de Marte, o corpo foi enterrado, foi velado também pela manhã, e a gente já conta para vocês um pouquinho, mas agora aquele momento gostoso de carinho, é tão bom a gente poder no WhatsApp receber. E olha, chegou ontem à tarde esse vídeo, na verdade, estava um sol, e que vista bonita você tem na sua casa, hein, amigo? Oi, Luquinha. Oi, Sol. Mandando beijo aqui de Caraguá.
pra vocês aí, falando nisso.